Olá, pessoal. Sejam bem-vindos agora aqui ao programa A Excelência do Canto Congregacional. Você aí que talvez é músico, ou talvez ainda não aprendeu, ou está começando, ou começou agora, ou ainda vai estar pensando em começar. Você que já canta na igreja e quer melhorar, então, o seu nível aí você chegou agora ao lugar certo. Serão 7 níveis agora liberados, depois até ao 14 nível liberados a partir do 8, um após o outro. Então, fica atento para todos os detalhes e aí vamos então, nós vamos trabalhar esses 7 níveis durante vários tempos, o tempo que você gastar para você para você desenvolver esse programa. É um programa, não é simplesmente um projeto ou uma aula de música, ou você talvez está cansado de fazer aula de música, fazer aula de canto e às vezes não consegue. Aqui é um programa que você vai trabalhar passo a passo, dia após dia, para desenvolver. Ok? Então vamos lá aqui então ao nosso programa. O nível 1, né? No caso aqui, ordem e pessoas, ok? Ordem e pessoas, a música ela deve ser organizada, ela deve ser trabalhada, ela deve ser algo decente, ok? Não adianta você pode perceber que quando você vai nesses teatros aí, o negócio é tudo organizadinho, a entrada, o pessoal que está trabalhando ali, tudo organizadinho. A música ela deve ser organizada na igreja, deve ser trabalhada dessa forma, onde você concentra e concentra nas suas notas musicais. Então ela deve ser organizada. E as pessoas também devem ser organizadas, certo? O regente congregacional. Agora você vai participar, você vai formar, vai se formar regente congregacional nesse programa aqui. E você que é diretor de música de uma igreja, você vai aprender a organizar esses regentes e também ser um regente congregacional. Ok? Então o item número 1 aqui é que a formação do posto de regência com pelo menos um regente congregacional. O que é o posto de regência? O posto de regência é aquele lugar onde o regente vai conduzir a música na igreja, certo? Ele vai trabalhar com a igreja ali, é um regente preparado e você vai ver passo a passo como preparar aqui como regente congregacional nesse programa, ok? Então o regente é aquele que é o voz guia, ele é guia de ritmo, guia na melodia e também na harmonia, porque ele vai manter o tom correto da música, onde todos vão trabalhar, até mesmo o pessoal aqui do item 2, que é a formação do coro congregacional. E o coro congregacional é aqueles que vão trabalhar junto com o regente. Okay? Então, primeiro, você vai se formar para ser um regente, para participar desse posto de regência. E se o diretor de música da sua igreja ele não está nesse programa, você sugere para que ele estabeleça o posto de regência na igreja, ok? Então, o posto de regência ele deve ser criado, porque existe música na igreja. Se existe música na igreja, deve haver um posto de regência para alguém ocupar e desenvolver a música na igreja, ok? Então, a formação do coro congregacional aqui logo no nível 1, com pelo menos um homem ou uma mulher, né? Um homem e uma mulher, né? Na verdade, um e outro. Ou talvez, se o regente, se existe apenas um regente, no caso ele sendo masculino, deve haver uma mulher acompanhando. Porque a mulher, ela vai controlar junto com a voz masculina e feminina. A congregação existe em homens e mulheres. Se você escalar apenas duas mulheres, por exemplo, vai ficar muito voz aguda e os homens vai ficar um pouco complicado. Ficar com a voz difícil de acertar o som. Se tiver dois homens, por exemplo, se você escalar dois homens, aí fica meio difícil também, porque fica a voz mais grave e as mulheres vão ter dificuldade para cantar. Então, você deve escalar um homem e uma mulher, assim como está na congregação, para que um acompanhe o outro, a sua voz ali correspondente. Ok? Então, o coro de regência, aliás, o coro congregacional, ele deve ser formado para auxiliar o regente congregacional. Okay? Essa parte é muito simples de trabalhar.
vamos à segunda parte aqui, do nível 1, né? Técnicas de canto. Cantar em solfejo as notas naturais, cada uma nas oitavas correspondentes para homens e para mulheres sem falsetes. Então nós temos aqui notas para os homens, né? Que é na clave de Fá. Depois nós vamos ver aqui onde está a clave de Fá. Aqui nesse curso que eu preparei aqui, nós vamos descobrir onde é clave de Fá e clave de Sol. Os homens, certo? É essa clave aqui, certo? E as mulheres, essa clave aqui chamada clave de Sol. Essa clave aqui, clave de Fá, tem dois pontinhos indicando aqui a quarta linha, sobre a quarta linha do pentagrama. Esses dois pontinhos significa que aqui é um som de Fá, por isso a clave é chamada clave de Fá. E aqui essa clave de Sol, esse redondinho aqui, esse formato aqui, ó, onde está sobre a segunda linha, envolvendo a segunda linha, é a segunda linha chamada linha do Sol. Toda nota que é em cima dessa linha, da segunda linha, onde está essa clave, é uma nota de Sol. Ok? Então, as notas que vocês vão fazer em forma de solfejo, né? Quer dizer que você vai cantar e vai aprender essa nota. Por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, assim deve ser cantado as notas. Você vai fazer em solfejo, que eu fiz sem instrumento, mas nós estamos trabalhando teoria musical. E depois, é claro, nas lives que vamos realizar, você vai então acompanhar com um instrumento musical e a gente vai fazer algumas coisinhas para que vocês compreendam, ok? As mulheres são as mesmas notas, só que na clave de Sol. Se houver um músico na igreja que entenda de partitura, ele vai fazer dessa forma. Ou você agora está no nível 1, você pode ir para os outros níveis e você vai entender onde ficam essas notas no teclado, certo? Para você ir desenvolvendo, fazendo esse solfejo, você vai se familiarizando com essas notas para que você possa trabalhar melhor, ok? A parte aqui, número 2, dessa técnicas de canto, conhecer através do formato os valores de tempo de cada nota, certo? Então, você já viu aqui, certo? Vamos ver aqui o formato aqui que eu vou alcançar aqui para vocês, bem aqui. A música, com o tempo, ela foi desenvolvendo, né? Ela foi desenvolvendo com o tempo. Na época medieval, por exemplo, havia alguns símbolos diferentes que eles foram tirados. Nós vemos aqui a parte de 4 tempos, aqui, ó, de 4 tempos, que existe uma bolinha para dizer que ela vale 4 tempos. Você pode perceber que no final de cada frase ali demora um pouco mais, porque ele está demorando 4 tempos ali. Então fizeram uma bolinha para que ela representasse aquele formato 4 tempos. Quando ela é colocada em cima de uma sílaba, significa que aquela sílaba vai demorar 4 tempos para ser cantada, desenvolvida. Por exemplo, certo? Bateu 4 tempos aí. Ela vai durar esse tempo. Por isso que está sempre nos finais. Certo? Ela também é usada às vezes no meio. Isso depende. Ok? Agora, o formato ele foi mudado. Ele foi mudando aos poucos. E aqui agora temos 2 tempos. E a bolinha, que agora era só uma bolinha, agora uma bolinha e uma haste. Certo? Uma bolinha e uma haste. Mudou-se a figura. Apenas uma mudança. E essa mudança fez com que diminuísse a metade do valor da nota anterior. Certo? E isso vai ser uma sequência. Então você grava bem a sequência. Primeira bolinha, 4 tempos. A próxima figura da bolinha, a próxima mudança da figura, ela é uma bolinha com uma haste. Então passou a valer 2 tempos. E aqui a mudança aconteceu de novo. Agora uma bolinha com uma haste pintada valendo um tempo. Certo? Valendo um tempo. E as mudanças continuaram. Uma mudança, cada mudança diminuindo a metade do valor da nota anterior. Que essa agora aqui é uma bolinha com uma haste pintada com uma bandeirinha. Agora aqui meio tempo. Ok? E aqui foi mudando novamente. Uma bolinha com uma haste pintada com uma, 2 bandeirinhas. Essa aqui passou a valer então a metade do meio tempo ou 25% de um tempo. Então as faculdades de música, as faculdades de matemática aprendem música para ensinar matemática.
exatamente porque são fatores que ajudam muito no desenvolvimento da matemática. E quando você está cantando, você está desenvolvendo matemática, certo? Contando ali o tempo, desenvolvendo a matemática na música, ok? E assim, até aqui, nessa parte de duas bandeirinhas, são compostas vozes, né? Agora essas que tem três bandeirinhas, que sofreu também mais uma mudança, agora 12,5% de um tempo, e aqui tem quatro bandeirinhas aqui no caso, 6,25% de tempo, caso aqui, que vale essa nota aqui. Vocês já viram aquelas notas tocadas no piano, aquelas coisas muito rápidas. Então, isso são notas rápidas com quatro bandeirinhas, três bandeirinhas, ok? Então, são coisas simples de entender. Se você segue essa sequência, você não vai ter problema em saber que cada formato, certo? Cada formato da nota, ela vale uma determinada quantidade de tempo. Quando você esquecer, você vem logo na sequência, bolinha, bolinha, uma haste pintada e vai ajeitando e vai desenvolvendo. Agora, por que eu não coloquei aqui os nomes? Não há necessidade de você aprender nomes agora, certo? Você aprende nomes depois, não agora. Depois, quando você quiser, eu quero aprender os nomes agora. Calma, depois, mais para frente, você vai aprender. Ok? Tranquilo? Então é isso aí. Então nós conhecemos que o formato dela são os valores de cada nota. Aqui o item 3 aqui é saber identificar as notas através do posicionamento no pentagrama ou pauta. Certo? Primeiro tem que saber o que é pentagrama e o que é pauta. Né? Pentagrama, o próprio nome já diz, penta, 5. 5 linhas. Linha de baixo, linha 1, está aqui, linha 1, linha 2, segunda linha, terceira, quarta, quinta linhas. Pentagrama são 5 linhas. Então, aquelas linhas que você vê são pentagrama ou no caso aí, alguns chamam de vários nomes, né? Mas o melhor pentagrama mesmo, o pauta, né? Alguns chamam de pauta. Nós temos no pentagrama a clave de sol. O posicionamento das notas no pentagrama, ele então identifica a nota que ela é. Se é dó, se é ré, se é mi, se é fá, coisa simples, certo? Então, como identificar no pentagrama? Está aqui, ó. A clave de sol, que tem esse formato, é bom todos aprenderem a fazer essa clave de sol. Tá vendo aqui que a segunda linha, ó o nome sol aqui, tá vendo? A segunda linha, a nota que está em cima da segunda linha é o som de sol. Ou seja, a nota que está entre a primeira e a segunda já é o fá. Então, as notas estão entre as linhas e sobre as linhas, certo? Então, essa é uma sequência. Então, quando ela está sobre a segunda linha, a nota que está sobre a segunda linha, ela é um som de sol, por quê? Porque a clave de sol tem uma voltinha aqui, essa bolinha aqui da clave, tá vendo? Ela está envolvendo a segunda linha, e a segunda linha é o som de sol. E assim dá sequência. O que está em cima entre a segunda e a terceira é o lá, o que está sobre a terceira linha é o si, certo? Isso aqui são a parte de sons naturais. Sons agudos, já começa dó novamente, certo? Porque para baixo nós vimos que também deu fá, o mi está em cima da primeira linha, o ré está entre a primeira linha e a primeira linha imaginária, e o dó na primeira linha imaginária, ok? E aqui já vem, quando termina, que são só 7 notas, então já continua sendo dó, só que agora som agudo, dó agudo, ré agudo, que está em cima da quarta linha, entre a quarta e a quinta linha, o mi, e em cima da quinta linha o fá, ok? Então assim na clave de fá já é diferente o posicionamento, certo? Temos as nossas graves aqui, nós vimos que esse símbolo aqui, essas duas bolinhas estão uma envolvendo uma e a outra envolvendo a quarta linha. Significa que na quarta linha, todas as notas, está vendo aqui a nota que está na quarta linha aqui, é um som de fá. Certo? Então, isso significa que essa clave de Fá está indicando que a nota que está nessas linhas, nessa quarta linha, é um som de Fá. Muito simples. Sendo assim, você já tira como referência as outras. Se essa aqui é o Fá, a próxima é o Sol, a próxima é o Lá. Certo? Descendo, a anterior é a Mi, a outra que está em cima da terceira linha da clave de Fá já é o Ré, certo? E essa que está aqui entre a terceira e a segunda linha é o som de dó. Esses sons aqui são sons naturais da voz masculina.
ok? E esses de cima da clave de sol, esses sons aqui que estão naturais aqui, são sons naturais da voz feminina. Muito simples, né? Muito simples. Então entendemos aí na parte técnica de canto como você vai desenvolver esses detalhes e procura desenvolver, procura estudar, certo? São assuntos, cada detalhe daqui são assuntos que demora alguns dias para você aprender. Procura a informar sobre isso e procura não se envolver em muitas burocracias, que a música tem muitas burocracias. Enfim, isso pode te complicar um pouquinho, ok? Ainda no nível 1 da excelência do canto congregacional, a música em ação. Nós vamos trabalhar a teoria, vamos trabalhar a prática. A teoria musical é o que nós estamos trabalhando aqui. E vamos envolver, no caso, o curso de canto junto com o curso aqui, o desenvolvimento, né? Não apenas o curso, mas o desenvolvimento aqui teórico e também o desenvolvimento vocal. Né? E agora nós vamos trabalhar com a igreja na parte de música em ação. Cantar com a igreja 3 músicas em Dó maior, acompanhando as notas na partitura. Então, já que você já viu que sobre o formato, né? O formato dela, tanto é o que ela vale de tempo. Por exemplo, aqui nós temos uma sequência de notas de um tempo, viu? Tanto para cima ou para baixo, ela é uma nota de um tempo. E as bandeirinhas, estando unidas ou não, são a partir de meio tempo, né? Meio tempo, metade de meio tempo. Então, você vai acompanhar. Como saber, então, que o som de Dó maior, como descobrir que uma música ela está em Dó maior? Então, é muito simples. O Dó maior não existe essas, vou mostrar para vocês logo embaixo aqui, não existe esses acidentes. Por exemplo, aqui tem 2 hashtags, aqui, ó, 2 hashtags. Esse aqui, no caso, é o Ré maior. Caso o Dó maior, ele não tem nada aqui, ó, tá vendo? Ele não tem nada. É apenas a clave e aqui o ritmo, né? E não tem nenhum acidente, não tem um sustenido, que chamamos de sustenido, ou não tem nenhum bemol, que é aquele Bzinho. Não tem nenhum acidente. Então esse é o acorde de Dó. Como que eu sei que esse acorde é um acorde de Dó? Tá vendo? Sem bemol ou sustenido, acorde de Dó maior. Então, primeiro é que não tem nenhum acidente aqui. Segundo, é que o som aqui, tá vendo na clave de Fá, o som mais baixo aqui, que é esse que está aqui, ó, tá vendo? O cursor do mouse aqui. Esse aqui, ele está entre a segunda e a terceira linha. Então, esse aqui é um som de Dó. Um Dó natural, que está escrito Dó grave aqui, mas é Dó natural. Ok? Um som de Dó natural masculino. Então, Dó, esse é o som. Então, a nota que indica que essa nota de baixo ela começa com um Dó, então o acorde é Dó maior. Okay? Se a nota não for Dó maior aqui, é um acorde menor, que depois a gente vai aprender um pouco mais adiante nos outros níveis. Okay? Então identificamos aqui como saber uma música em Dó maior. E selecionar 3 músicas que estão nesse acorde de Dó maior, começando com Dó maior, e trabalhar com a igreja, e você vai acompanhar na partitura essa música, ok? Então, a parte número 2 aqui, que é essa parte aqui do nível música em ação, é reger 3 músicas em ritmo binário, certo? Isso para os regentes do posto de regência. Eles estão se preparando para o posto de regência, como eu disse no início, o posto de regência é para aqueles que estão na frente, estão como sendo guias da música. Inclusive, a regência é para conduzir o ritmo da música, certo? Então, o que é binário? Nós vamos logo começar com o mais fácil. Binário são uma regência que você vai fazer. É claro que você sempre vê pessoas fazendo regência aí e você nem sabe se a pessoa está fazendo certo ou não. Se a música é binário, ele vai fazer uma espécie ela vai fazer uma espécie de guarda-chuva, certo? Um cabo de guarda-chuva, certo? Ó, fazer um cabo de guarda-chuva, certo? Então, quando alguém te perguntar como que se rege o binário, você vai fazer vai reger como se rege, fazendo um cabo, um J, né? Mas a gente chama de cabo de guarda-chuva, ó, certo? Então, o hino, do inário antigo,
binário adventista antigo, ele é binário. Então nós vamos ter, e ele inclusive em dó maior, certo? Então ele é uma das músicas que pode ser regida e facilmente, ele é muito fácil de ser regido. Então, como começar então com uma regência? Então você não vai começar já mandando o ritmo, não. Você já vai, ou quando a música for começar, você levanta a mão, respira, certo? Levanta a mão, para começar a fazer. Começa de cima. Então, ó Deus de amor, vimos nós te adorar. Lá, 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 lá. Certo? Dessa forma. Então você viu que é muito simples de reger essa música. Às vezes algumas pessoas regem essa música tipo, de alguma maneira, isso está muito diferente. Então, binário vai bater dois tempos, por isso, ó, dois tempos dentro de cada compasso, certo? Um, dois, ó, um, dois, certo? Isso é o binário. Nós vamos entender como encaixar isso nas outras músicas, os outros estilos de regência, e como binário composto, por exemplo, ok? Então, terminando esse nível aqui, boa sorte nesse nível, trabalhe bem, desenvolva bem esse nível para que você saia bem, ok? Nós estaremos fazendo lives de cada nível e procura participar se você não entendeu, tem alguma dúvida sobre esse nível. Ok?